curioso ver como Jesus ele está sempre criando um link entre perdão e frutos futuros. Isso porque o perdão ele define o nosso futuro, os frutos que nós vamos colher no futuro. Jesus deixa isso claro. A maneira como nós lidamos com o pecado da ofensa, o pecado da mágoa, do rancor, do ódio, a maneira como nós lidamos com isso vai definir muita coisa no nosso futuro. Mateus capítulo 5, por exemplo, quando Jesus fala sobre a reconciliação com o ofensor, ele fala assim nos versos 25 e 26 de Mateus 5: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que Jesus está falando aqui? Que devemos, em primeiro lugar, fazer isso sem demora, é urgente. Segundo, que a decisão que tomarmos vai definir aquilo que vai acontecer depois. Nesse caso específico, ele diz, olha, se você se reconciliar, então está liberado, mas se você não se reconciliar, o teu adversário pode te lançar numa prisão e cobrar essa dívida e você vai pagar por muito tempo, muito tempo. E não é necessariamente uma dívida financeira, de dinheiro, mas uma dívida emocional, uma dívida psicológica, uma dívida de relacionamentos. Enfim, espiritualmente a sua vida pode ficar comprometida pelo simples fato de não decidir perdoar. A Bíblia diz que toda decisão que nós tomamos é uma semente. Nós plantamos uma decisão e colhemos os frutos no futuro. E colhemos de acordo com a espécie da semente que nós plantamos. É lógico, se você planta manga, você vai colher manga. Se você planta goiaba, vai colher goiaba. Se planta figo, vai colher figo. Se você planta amor, vai colher amor. Se você planta misericórdia, vai colher misericórdia. Se planta perdão, vai colher perdão. É por isso que Jesus deixa claro, felizes, bem-aventurados os que exercem misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, nós plantamos a decisão e colhemos os frutos dessa decisão em algum momento do nosso futuro. Por isso, há muitas pessoas que são amargas porque não compreendem esse princípio e ao invés de se desvencilharem rapidamente desse peso emocional, desse peso espiritual, permitem que isso crie raiz de amargura em seus corações. Então murmuram, reclamam, apontam falhas das pessoas para justificar o peso emocional negativo que estão carregando. Não conseguem perdoar, são pessoas enfermas na alma. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me procurou com problemas sérios nas mãos, cheio de rachaduras nas mãos e não sabia o que fazer, já tinha ido a muitos médicos e não resolvia o problema. E quando essa pessoa me procurou, disse, pastor, ora por mim. Naquele momento, Deus colocou no meu coração de fazer uma pergunta. E eu perguntei, há alguém que você precisa perdoar? E ela começou a chorar e disse, eu preciso perdoar meu pai. Quando ela disse aquilo, então eu mostrei para ela que o que estava acontecendo com ela no físico, naquela enfermidade, podia ser resultado da falta de perdão. E de fato, ela ali orou, liberou perdão para o pai e uma semana depois me procurou. E mostrou as mãos e não tinham mais sequer marcas daquela enfermidade. Foi curada pelo perdão. Eu me lembro também de uma outra pessoa que conheci muitos anos atrás, que tinha uma dor de cabeça que não cessava nunca. E eu então comecei a conversar e investigar aquele caso com a pessoa. E ela acabou confidenciando que tinha problemas sérios com o pai. Não tinha conseguido resolver questões emocionais com o pai, coisas do passado. E por causa da falta de perdão, então, eu disse, você precisa perdoar. Você precisa liberar o perdão. E quando você perdoar, será livre dessa dor de cabeça. Ele estava colhendo os frutos de sementes plantadas. A pergunta que eu faço é, o que você tem colhido? Quais são os frutos que você está colhendo? Há alguém que você precisa perdoar? Não espere amanhã, não espere uma enfermidade chegar, não espere um resultado negativo acontecer na sua vida, não espere algo trágico chegar para você chegar à conclusão de que precisa perdoar. Faça isso logo, porque com certeza o maior beneficiado será você mesmo.